os que estão aí passeando pela praça, eu queria convidar vocês para chegar aqui no palco da praça para a sequência dos nossos debates de hoje. Quem esteve aqui ontem e na segunda-feira sabe que nessa faixa de horários a gente está organizando um seminário sobre livro, leitura, literatura e bibliotecas, que é uma faixa especial voltada para as políticas de leitura, para as questões que têm a ver com as bibliotecas, formações de leitores, formações de repertórios, mediação de leitura, tudo aquilo que tem a ver com a formação de leitores no Brasil. Então, nós estamos aqui com essa faixa sobre bibliotecas, leitura. Nós temos também uma programação especial para professores. Acabou de rolar uma mesa incrível aqui, chamada Ler o Brasil. E agora nós vamos tratar de uma questão fundamental, que é a literatura negra. Todo mundo sabe que o Brasil tem conseguido recuperar narrativas e trazer novos repertórios literários para as editoras brasileiras, para as escolas, com um investimento grande em literatura negra, autores negros, cultura afro-brasileira. Mas isso é o bastante? É isso que essa mesa tenta responder. Qual é o papel da mediação de leitura nesses novos repertórios que estão formados? Então, para conversar sobre isso, nós vamos falar com o Renato Gama. Seja bem-vindo, Renato, ao nosso palco da praça. E aí, tudo bem, Renato? Quem já esteve aqui ouvindo ele dedilhando aqui maravilhosamente... É um violão? É uma guitarra? É um violão. Um violão. Renato, então, vai estar aqui com a gente. Chamo também a Valdete Tristão. Oi, Valdete. Tudo bem? Seja bem-vinda. Palmas para a Valdete. Tudo bem, se puder se acomodar, por favor. E a nossa mediadora prevista era a Neide Almeida, a grande Neide Almeida. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, então quem vem substituí-la é a Iracema Nascimento. Oi, Iracema, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? É isso. Iracema, que é professora doutora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. Ela criou e coordena o Ijoba Moyami, grupo de pesquisa sobre política e gestão educacional e diversidade. O seu principal tema de pesquisa e atuação é a gestão educacional e diferenças de diversidade, com ênfase em raça, gênero, classe e suas intersecções. É isso mesmo? Isso aí, certinho. Legal. Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindos à Feira do Livro e vamos lá, vamos em frente. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Vou pedir licença para levantar, porque professora, né? A gente fala de pé, andando para lá e para cá o tempo inteiro. Bom, então, primeiro eu quero agradecer, né, a 451 por essa iniciativa de trazer o debate sobre formação de leitoras e leitores para a Feira do Livro, que a gente sabe que sem as professoras e os professores, sobretudo das redes públicas, né, que atendem o alunado de 80% da educação básica no Brasil, ou seja, a maioria das pessoas, sem as professoras, a gente não vai formar leitores no presente e para o futuro. Então, é fundamental que esse debate seja trazido para cá, para a tenda principal, na Feira do Livro, com essa autora e esse autor maravilhosos, né? Eu vou, para iniciar aqui, apresentar a nossa autora, a Valdete, o nosso autor, o Renato, antes do Renato dar uma canja aqui para a gente. Tá? Então, nós temos aqui o Quintal das Irmãs, da Valdete Tristão, com ilustração de Rodrigo Andrade, livro que, logo depois aqui da nossa mesa, estará sendo lançado e autografado pela autora no estande da Companhia das Letras. Né? Bom, Valdete, como ela se apresenta aqui nesse livro. O primeiro quintal onde brinquei com minha irmã Valquíria foi na Zona Norte de São Paulo. Mas, em Embu das Artes, onde passei minha infância, o quintal se alargou para as ruas de terra e as brincadeiras ganharam outros sentidos. Tempos depois, me tornei professora de crianças e adultos. Fui finalista do Prêmio Jabuti, em 2021. Palmas, gente! Com o livro Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá. Escrevi também do Orum ao Aiê, a criação do mundo. E a Valdete também é professora, mestra e doutora pela Faculdade de Educação da USP. Muito obrigada, Valdete.
vou aproveitar aqui para apresentar o nosso autor, Renato Gama, que está lançando aqui na feira esse livro lindo, Neguinha Sim, que contou com ilustrações da Bárbara Quintino. Pessoal, vocês vão me ver assim, sempre com dificuldade, fazendo assim, ó, porque esse óculos era de ver de longe, aí não consigo ver de perto com óculos, mas se eu tirar os óculos eu não consigo enxergar vocês. Então, me ajudem, tá? Atenção para problemas na leitura por conta disso. Espera aí. Ó, acho que nessa distância eu consigo. Renato Gama, por ele mesmo. Fui criado pelas matriarcas Antônia, Adelina, Vera, Ana, Helenice e Sebastiana. Palmas para as matriarcas. Elas ensinaram o Renato a andar, a falar e até a escrever. Neguinha, sim, é fruto do que aprendeu com essas mulheres. Por meio deste trabalho, o Renato devolve a elas o carinho e o afeto que recebeu. E, para as crianças, pretende resgatar o verbo esperançar. O Renato é musicoterapeuta, compositor, escritor, diretor de teatro, cantor e produtor musical. Tem 3 peças teatrais e 3 discos lançados. Junto de seu irmão, Ronaldo Gama, é cofundador da Saminina Plataforma de Artes e do Centro Cultural Viela em Dia de Lua, na Vila Nhocuné, em São Paulo. Palmas para o Renato, nosso multiartista, que vai iniciar aqui a nossa conversa, dando uma canjinha para a gente, mostrando esse lado musical também. É interessante um livro que fala de quintal. Essa música é homenagem às matriarcas. E quando eu vi o livro, Valdete, me veio essa música para abrir nossa conversa. Porque Dona Antônia, minha avó, comprou um terreno na Vila Nhocuné, 10 por 25, que era o lote na periferia. Só que na Vila Nhocuné não tinha água. E aí ela fez aquele famoso poço de 20 metros. Como ela trabalhava de faxineira no servidor público, ela tinha um salário. Uma mulher negra com salário. Então ela mandou, parou o violão, mas eu vou falando, voltou. Aí ela conseguiu fazer o poço, e muitos lá em casa, na rua, não tinha dinheiro para fazer poço, porque era um empreendimento muito alto. E aí a gente tinha que dar água para todo mundo na rua. E a água acabava às 18 horas. E as pessoas chegavam do trabalho, na periferia, às 20 horas. E aí minha avó falava o quê para nós? Fiquem acordados, porque se alguém pedir água, a gente tem que entregar. Não se nega água para ninguém. E eu fui criado assim. E aí eu fiz essa música homenageando ao quintal e à Dona Antônia. Desde pequeno em minha casa não tem água encanada, mas o poço é muito fundo. Minha mãe trabalha fora de dia, não fica em casa, mas deixa água pra todo mundo, água pra beber, água pra banhar. Nossa casa é arejada, do quarto fizemos sala, e o banheiro é lá no fundo. No canto plantamos salsa, terra boa abençoada. É só plantar que dá de tudo, que dá de tudo. É só plantar que dá de tudo. E assim vai. Vai, e assim vai bem, vai bem, e assim vai, e assim vai bem. Nosso custo é bem barato, dá pra pagar guardando o carro. Ainda faço sorte no muro, levo minha irmã pra creche, vou buscá-la quando escurece. Nós gostamos de um escuro, um absurdo. Dizia a mãe dela assim: filha, como você pode gostar de um escuro?
Sexta-feira, um encanto, minha mãe chega do trampo, cheia de roupa pra eu usar e assim eu vou crescendo, feito doido, aprendendo, com uma vontade de cantar e vou. Espero agradar, agradar, e assim vai. E assim vai bem, vai bem, e assim vai. E assim vai bem, vai bem. Eu nasci lá na Bahia, de Mucamba, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Eu nasci lá na Bahia de Mucamba, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Foram me chamar, estou aqui, quer que há. Foram me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá. Eu vim de lá. Alguém me avisou. Alguém me avisou. Alguém me avisou. Alguém me avisou pra eu chegar na Feira do Livro e pisar nesse chão. Boa tarde. Uau, que começo, hein, gente? Olha, para pisar nesse chão devagarinho, mas firme, tá? Pisar forte nesse chão. Bom, eu estou um pouco confusa aqui, porque eu acho que esses dois estão de conluio. Porque eu acho que esse quintal que o Renato cantou, estou desconfiando que é o mesmo quintal da Valdete, que, por um acaso, é o mesmo quintal que onde eu passei minha infância. Não sei. Estou achando muita constelação aqui. Ó, eu quero começar lendo um trechinho do Quintal das Irmãs para começar a nossa conversa aqui perguntando algumas coisas para a Valdete. Então, espera aqui. Vou começar aqui por um pedacinho que diz assim: todos os dias, as irmãs saíam de carro para brincar no quintal. A mais velha era motorista. Eu acho que quem está mais no fundo não vai conseguir ver, mas quem está aqui na frente vai ver. Olha o carro que elas saíam para brincar no quintal, gente. Olha o carro delas. Tá? Bom, vamos lá. Tudo era mágico pelo olhar da pequenininha, parceira de todas as horas e para toda a vida. O quintal das irmãs guarda intimidades. Lá, com o pai, as meninas cantavam bem alto a canção para o sabiá, aquele que lá na gaiola fez um buraquinho e voou, voou, voou. O quintal das irmãs guarda intimidades e memórias do milharal. O milharal que a mãe plantou e elas viram crescer, sabendo de onde vinham suas histórias de uai, os milhos cozidos e as pamonhas costuradas. Olha as irmãs aqui, gente, que fofura as irmãs no quintal. Olha que lindo. Bom, só mais um tiquinho aqui de leitura. Espera aí. Eram inúmeras e deliciosas brincadeiras de casinha, todas as vezes com comida de verdade. A pequenininha e as bonecas sempre aprendiam alguma coisa com a mais velha. Gente, sempre tem aquela irmã mais velha que banca a professora, né? Tem lousa e tudo, né? Aqui. Bom,
Aí é o seguinte, gente, eu não vou ler tudo, obviamente, porque quem não conhece o livro vai ter que ler, tá? Para descobrir essas intimidades e esses segredos dessas duas irmãs. Então, quero começar aqui perguntando para a Valdete, já logo de cara, antes de fazer as perguntas assim mais triviais, como tem sido a recepção desse livro? O que você tem ouvido falar dele? Né? Principalmente por parte de educadoras, professoras, né? As educadoras de modo geral, e as educadoras profissionais, que são as professoras. Fala um pouco, Valdete. Boa tarde a todas as pessoas aqui. Quero dizer que é uma grande alegria essa oportunidade de conversar, de falar sobre esse livro, de contar das histórias desse livro. Essas histórias, eu estava conversando com o Iracema agora há pouco, que parece, cada vez que alguém comenta sobre esse livro, eu também descubro algo novo. As pessoas também me dizem alguma coisa do livro que, para mim, aparece como algo novo. Mas, ao mesmo tempo, essa brincadeira que Iracema fez, de que parece que esse quintal é o meu, é o do Renato e é o dela também, porque a gente percebe que as infâncias são experiências coletivas, né? E que cada um de nós, por mais diferente que tenha experimentado essas vivências, percebe e brincou de coisas muito parecidas também. E quando às vezes as pessoas me marcam na rede social, né, tem me marcado também, professoras, né, para responder um pouco disso que você está perguntando, elas têm feito trabalhos resgatando as infâncias dos pais das crianças, as brincadeiras que eles faziam, né, e apresentam isso de uma forma que as pessoas se sentem muito felizes de poder valorizar um tempo que, para a gente, é tão precioso. Né? A gente vive numa sociedade que é sempre do vir a ser, e que eu, que sou uma profissional da infância, uma profissional que trabalhou com educação infantil uma vida inteira, a gente sempre defendeu que a infância é um período específico com a finalidade em si mesmo. Né? Ele não é preparatório, ele é um momento em que a gente tem que pensar e oferecer oportunidades para que as crianças possam brincar, experimentar, criar. Não é? Então, assim, como professora de crianças pequenas, como formadora de professoras também, de futuros professores, que eu também faço isso, escrever esse livro foi também uma oportunidade de mostrar o quanto a infância é um período ensimesmado, um período que merece que a gente, seja profissional, sejamos nós adultos lidando com as crianças, nós temos que ter esse cuidado. Esse período não é preparatório. A experiência institucional, não é que as professoras têm compartilhado comigo, são experiências vividas com essas infâncias, e não experiências focadas num vir a ser. Então, os retornos que eu tenho tido, eles são muito nessa direção, dessa valorização da infância que a gente tanto preconiza como profissional, como pesquisadora, como militante da infância. E nem falei das relações raciais, né? Ainda tem tempo para dizer um pouco. Mas é isso, Iracema. Tenho tido retornos assim, muito interessantes. E o livro tem 1 mês, né, que está na rua. E é isso. Já anda. Muito bem. Tá, o livro está pisando nesse chão e voando, né? Pisa firme e voa. Muito bem. Bom, quero ler aqui também um trecho do Neguinha Sim, do Renato Gama, para também dialogar com ele. Bom, então vocês estão vendo que a Neguinha tem uma coroa e tem um garfo, certo? Daí começa assim. Neguinha Sim, o meu cabelo é pichain. Que é Neguinha.
Neguinha, sim, o meu cabelo é pichain. O meu Black Power fica assim, assim. E quer saber? Eu sou muito, muito, muito feliz. O meu nariz é belo como as ondas do mar. Temos a neguinha sereia aqui, né? Os meus lábios trago dos meus ancestrais. Aí, olha isso aqui, gente. Tem um calendário, tem a ilustração aqui de um calendário com a rainha Zinga de Angola. Quando é que a gente vai ver um calendário desse por aí, né? Então, bom, também, né? Vocês vão ter que ler o livro para conhecer. Mas quero perguntar aqui para o Renato. Bom, o Paulo, quando nos saudou aqui, falou, né, da importância de que essa discussão da literatura negra esteja aqui, esteja na Feira do Livro, esteja em todos os espaços. A gente tem discutido na área de educação e na área da produção editorial a urgência da representatividade negra, né, na literatura e no uso desse material nas escolas, né? Então, queria saber aqui um pouco do Renato. O que te inspirou, Renato, para escrever esse livro? Eu vou ser repetitivo, né? Falar de mãe e avó. O baile Nostalgia, que era o baile do Biló, ele acontecia de sábado. Era o baile das 10 às 4 da manhã. E na minha casa era onde se aprendia a dançar samba rock. Então se juntava pretos, pretas, não pretos, para ir na minha casa. Minha mãe tocava na vitrola Philips dela o disco do Jorge Ben, Tábua de Esmeralda, e lá ficávamos à tarde, junto à faxina, aprendendo, treinando, porque no baile era o momento, porque começava no baile com passinho, tocava Jimbo Rone, músicas da Chic Show, aí era a seleção de lenta, aí depois da seleção de lenta via a seleção de samba rock, onde minha mãe, com a sua roupa esporte chique, e aquela camisa que ela havia feito para mim de botão, a última que ela fez era marrom, que tinha uns símbolos incríveis. Assim, a gente ia para esse baile dançar. Por que isso tem a ver com o livro? Às 14 para as 15 horas começava um processo da minha mãe e suas amigas com uns pentes de ferro quente. Eram uns pentes de ferro que minha mãe, às 2 horas da tarde, já deixava no fogão. Aí, quando ele ficava vermelho, aí ia uma das amigas e passava no cabelo. Então, eu falava, desde muito cedo, que a minha cozinha tinha cheiro de cabelo queimado. E eu não entendia muito. Aí, teve um dos bailes que minha mãe passou o ferro, todas passaram, estavam exuberantes com as suas roupas, só que garoou. Acabou o humor da minha mãe e das suas amigas com a chuva. E até chegaram a praguejar a chuva, porque acabou com a estrutura, o encantamento dela. E eu passei boa parte da minha infância e adolescência com a minha mãe lidando com o seu cabelo. E era uma imagem que eu tenho muito forte, é que a gente ia num dentista lá na Vila Inhocuné e tinha um monte de revistas no dentista. E já era um trauma para mim e para minha mãe ir no dentista, porque era dor, a gente ia sentir dor e tal. E aí chegava na sala de espera, todas as revistas que estavam, nenhuma aparecia com a gente. Então a gente era estrangeiro, a gente não era daquele lugar, porque nada aparecia com a gente. E ainda a gente tinha que abrir a nossa boca para uma pessoa. E quando nós voltávamos, minha mãe falou assim, ai, Renato, acho que nós não vamos voltar mais, não. Mas a gente tinha que voltar, porque a dor de dente também nos levava. Então essas imagens, isso tudo me provocou muito na infância e adolescência. Aí um dia minha mãe conhece um grupo chamado Grupo Rebouças. E uma das amigas do Grupo Rebouças fala, Vera, eu não aliso mais o cabelo. Minha mãe alisa o cabelo desde 6 anos de idade. Como que chega essa informação para minha mãe não alisar o cabelo? Minha mãe ficou 4 anos de touca na cabeça. Porque eu não sei quem passou aqui por processos como posso dizer, como que é o processo? É a transição capilar.
Minha mãe ficou 4 anos, porque ela não se reconhecia. Aí uma tia minha falou que se passar cebola no cabelo, dava um brilho e tal. Eu lembro dessa data, quando minha mãe passa a cebola no cabelo e realmente o grisalho ficou brilhando. Ela arrumou, se olhou no espelho e falou assim, eu sou linda. Aí, cara, mudou tudo em volta da minha mãe. E, para finalizar, fui fazer um espetáculo no Teatro Municipal. Cheguei lá para escrever um espetáculo sobre porta-bandeira e bailarina. E eu vou discutir com a diretora do Teatro Municipal. E eu queria trazer para a porta-bandeira a questão do cabelo, na época. E a diretora, queridíssima, ela olhou para mim e falou... E ela tem um cabelo bem liso. Ela falou assim, nossa, eu sei como é isso, Renato, a coisa do cabelo, porque me chamava de mortiço, eu tenho um cabelo liso. Eu falei, peraí, eu acho que eu não estou me fazendo entender. Né? Ela falou, não, mas isso aí também tem cremes também, né, que dá para usar para o cabelo. Aí eu fiz uma música chamada Neguinha Sim, fui tocar para o Oswaldo de Camargo. No aniversário dele, ele pediu para eu tocar 3 canções no aniversário dele, e eu toco essa canção, e aí recebo o convite de transformar essa canção em livro. Mas essa canção nasce de observar minha mãe no processo, que eu acho, desde antes de eu conhecer minha mãe, dos 6 anos de idade até os 48 anos, então são 42 anos, ela lidando com o seu cabelo e não tendo nenhuma referência. E ela mostrava as revistas que ela lia na década de 70, com as cantoras de Aretha Franklin, todas tinham cabelo alisado. Então, aquilo era o modelo. Então, quando minha mãe para, eu vi que aquilo transforma a vida social da minha mãe. Eu acho que essa transformação faz eu escrever essa música, que faz virar um livro. Incrível, né? Continua no quintal, né? Essa coisa do cabelo, do pente quente, da chapinha, a gente está ainda no quintal. A vitrola, né? Não O ilustrador abre o meu livro com uma vitrola, porque tinha uma vitrola na minha casa e, em cima da vitrola, uma foto dos meus pais. Minha mãe vestida de noiva, e ele reproduziu essa imagem, né? Como uma forma também de mostrar, né, que crianças negras também têm representatividades, são diferentes tipos de crianças negras também, né? Nós éramos meninas negras que a mãe costurava. Então, um tecido que ela ganhava da patroa dela viravam vestidos para nós duas, né? Viravam vestir e assim eu tenho fotografias, gente. Vocês acreditam que eu tenho fotografias? Eu tenho 61 anos de idade e meus pais fotografavam a gente. Então, eu tenho fotografias com 6 meses. Né? Imagina uma pessoa com... porque essa não é uma história muito nossa, de pessoas negras. Né? Isso não faz muito parte de uma grande maioria nossa de conseguir... registrar muitas partes das nossas vidas. Então, eu sou grata por isso, sou grata por poder também compartilhar essa experiência, porque, da mesma forma, existem infâncias negras diferenciadas também. Né? Eu fui uma menina que cresceu com o pai, cuidando da gente durante o dia, porque minha mãe trabalhava durante o dia e ele era padeiro à noite. Então, hoje, se fosse... Eu até brinco com essa história, né, que se a gente fosse categorizar o meu pai era uma pessoa, tinha uma masculinidade bem resolvida, porque ele cuidava das meninas. Da mesma forma que a nossa família era uma família que tinha um outro tipo de arranjo familiar, que era o pai que levava as crianças na escola, o pai. Então, olha como ele era moderno. Né? Então, hoje, se fosse categorizar, e da mesma forma, né, eu sou fruto de um casal interracial, então, minha mãe, que era, né, porque ela tinha 92, ela morreu há 2 anos, quando eu escrevi esse livro, né, inspirada num... Eu moro perto do Horto Florestal, abri a janela, tinha havido de uma experiência religiosa,
e estava sentada na esteira, perto da minha janela. Começou a cair uma chuva fininha, e aquele cheiro de terra, aquele cheiro de mato começou a entrar dentro da minha casa. E eu fui lembrando um monte de coisas, né, que eu vivi com a minha irmã. E a minha irmã é a mais nova. E sempre quando eu conto as coisas para ela, ela fala assim, nossa, mas você lembra de coisa, hein? Agora ela até está fazendo esse exercício de também buscar. Porque assim, essa experiência, né? Eu ia dizer que outra coisa que meu pai também diriam hoje dele, que ele tinha letramento racial, porque ele era um homem branco que, quando nos matriculou na escola pública, lá da Vila Maria, na Geni Calabim Segal, que fica perto ali do Café do Ponto, não sei se alguém conhece essa região. Quando ele nos matriculou lá, a primeira coisa que ele fez foi avisar a diretora que eu sou canhota e que não era para me obrigar a escrever com a mão direita, e dizia assim para mim e para minha irmã, nunca aceitem apelido. Por que meu pai dizia isso para nós? Alguém tem alguma hipótese? Porque meu pai, que era um homem branco, dizia para as duas pretinhas dele nunca aceitarem apelido. Eu nunca tive apelido, gente. Nunca tive apelido. Nem eu, nem minha irmã. Os apelidos que a gente tem são aqueles internos, aqueles dentro de casa, aqueles que só o pai, a mãe e os priminhos e os irmãos sabem, sabe? Irmãos não, que a gente não teve irmãos. Mas é isso, eu queria compartilhar um pouco que o livro, eu trago um pouco disso. Tem também aquela questão da ancestralidade bem marcada. Quando a Iracema falou, nossa, sempre tem uma irmã mais velha que inventa de ser a professora. E é mesmo, né? E olha quando a gente pensa na nossa ancestralidade africana, afro-brasileira, reconstruída na diáspora, né? O quanto que não vem dessa memória, né? O quanto que não vem dessa experiência do mais velho. E, aliás, não vou contar, mas tem uma história com os umbigos no livro, que vale a pena conhecer também, que eu acho que muita gente vai se identificar e vai lembrar também. Ah, que delícia. Gente, olha, eu como mediadora aqui, esqueci de dar um recado no início, tá? Que é o seguinte, quem tiver perguntas para fazer para o Renato e para a Valdete, sinaliza para a... Como é seu nome? Para a Fernanda, tá? As perguntas precisam chegar por escrito aqui para a gente, tá? Então, sinaliza para a Fernanda que ela vai distribuir o papel, a caneta, aí vocês vão maquinando as perguntas aí para os nossos autores responderem, tá? Então, sabe que essa coisa do quintal, né? Estou tratando tudo como quintal, tá? A cozinha dos cabelos assados, fritos, passados, queimados, né? E o quintal é realmente aquela brincadeira que eu fiz no início, não é brincadeira, né? Eu me identifico com isso. E, ao mesmo tempo, né, tanto o livro do Renato quanto o livro da Valdete trazem essa coisa da experiência das pessoas negras. Eu acho que trazem também uma experiência que se estende a pessoas de outros pertencimentos étnico-raciais. Tem uma autora, né, que acho que boa parte de vocês aqui já ouviu falar, que é a Lélia Gonzalez, né, que vem sendo redescoberta recentemente, né, pela Academia Brasileira, uma mulher negra que foi invisibilizada, ficou muito tempo dentro do armário do epistemicídio, né, aqui no Brasil, e ela tem um texto, um artigo, né, ela era uma acadêmica, em que, basicamente, a tese dela é de que a mulher negra, a mãe preta, é a mãe da cultura brasileira. Né? Basicamente, é assim que eu interpreto aquele texto dela, Racismo e Sexismo no Brasil. Então, pelo fato da mãe preta ser a mãe da cultura brasileira, muito do que vocês dois trazem nos seus livros também são experiências compartilhadas por pessoas de outros pertencimentos étnico-raciais, né? Nem que sejam como testemunha, né, desse cabelo
desse cabelo passado, queimado, né? E ali na convivência no quintal, a questão da água. Quem nasceu na periferia de São Paulo, né, há 40, 50 anos, viveu essa experiência da falta d'água, do poço. Quem tinha poço realmente era rei, né? A gente tinha que dar água, né? Então, isso é muito interessante, mas são narrativas que a gente está vendo chegar mais recentemente no mercado editorial e também nas escolas. E aí eu queria perguntar para vocês dois, o que é que vocês liam quando crianças? Minha mãe comprou de novo, né? A 48 prestações, uma imitação da Barça. Né, o livreiro ia na porta de casa, né? Ele batia lá. E minha mãe era costureira. Não só minha mãe, eu e meu irmão também costuramos. Eu fui overloquista por muito tempo para ajudar minha mãe, e o Ronaldinho trabalhou na Reta, né? Então a gente costurava muito de produção. E aí minha mãe comprava a Barça, essa imitação da Barça, na verdade, né? Em 48 vezes. Então, e aí nós tivemos algo muito precioso, que foi o quê? O comércio alternativo de entorpecentes foi para frente da minha casa. Imagine assim, era distante, era na rua de trás, mas eu acho que a polícia proibiu o comércio lá, e aí ele foi para frente da minha casa, o comércio alternativo. Chegando o comércio alternativo, minha mãe ficou apavorada, falou, meus filhos vão sair de casa. E aí, o que ela fazia? Ou era vinil, ou era livros. Então, minha mãe comprava muitos livros para a gente não sair. Então, eu via as pipas, via tudo acontecendo da janela. Até quando saiu o comércio da frente de casa, aí voltamos a sair. Mas foram 2 anos que nós não saímos. E na escola, eu tive uma professora que eu encontrei quando eu estudei no Mackenzie, que é a Marilena, professora de português, lá da Escola Municipal de Primeiro Grau, José Bonifácio. Era hiper elegante. E ela falou assim, Renato, eu escrevia muito mal. Eu lembro que era um problema nas séries anteriores, mas na 7ª série ela falou, escreve uma peça para mim. Mas como assim? É porque você conta história. Então, mas eu não sei escrever. Eu falei, não, escreve o que você conta. E aí ela me dava livros da biblioteca que não podia sair. A biblioteca ficava mais trancada do que aberta. E aí ela me dava livros. Então, eu levava livros para casa. Então, livros que eu podia ler e livros que eu não entendia nada. Eu lembro que eu levei um livro para casa, e fez sentido depois de muito tempo, que era O Estrangeiro, de Albert Camus, não sei se leram. Eu levei para casa esse livro Estrangeiro, porque ela não era uma pessoa negra, professora, uma professora branca. Mas ela falava uma coisa que faz sentido muito depois. Por que ela me deu esse livro? Ela falou assim, Renato, você será estrangeiro em muitos lugares que você vai querer entrar. Como assim, estrangeiro? Eu moro na Vila Inhocuné, lá todo mundo é preto, de quebrada, joga bola na várzea. Mas o livro me fez entender, esse livro depois de muito tempo, que realmente eu me tornei estrangeiro em vários lugares que eu cheguei. Mas ela que introduziu, professora Marilena, morava ali na Maria Antônia, e contava histórias que a gente não queria muito saber, mas ela falava que era inteligente, que o Chico Buarque sentou na esquina de um bar da Maria Antônia e ela estava. Mas a gente perguntava, mas e o Mano Brown? Ela não conhecia o Mano Brown, mas me ensinou a entender muito o Mano Brown. Então, e é lógico que, pela minha faixa etária, né, eu li uma literatura mais embranquecida, né? Eu fui aproximada de uma literatura que não que não me representava, que eu não me via, mas que eu sonhava em ser aqueles personagens, em brincar com ser aqueles personagens também. E eu lembro que na infância, eu sou do tempo dos disquinhos do Walt Disney, e dos livros também que se compravam em bancas de jornal, que, né, na época que existiam as bancas de jornal, então, meus pais, embora com pouca escolaridade, sempre valorizaram a escola,
né? Então, tinha essa coisa de acreditar na leitura, que era importante que a gente estudasse, né? Tanto eu como a minha irmã, a gente se tornou professora com 18 anos e não fizemos outra coisa na vida que não fosse trabalhar com educação, né? Ela também é professora aposentada da rede, né? E a gente tinha nos livros infantis algumas referências e ganhava também, né? E eu lembro de tem alguns que são emblemáticos, né? Esses, os disquinhos que vinham junto com o livro e ele vinha no plástico. E, gente, é incrível como as memórias sensoriais, né? Olfativas, sensitivas, elas ficam também coladas na literatura. Eu confesso a vocês que, até hoje, eu busco o cheiro daqueles livros que eu ganhava do meu pai e da minha mãe, cada vez que eu abro um livro. Hoje eu abri o do Renato, que ele me deu de presente, vocês talvez não perceberam, mas eu sempre cheiro para ver se eu encontro aquele cheirinho dos livros que eu ganhava do meu pai. Então, vejam as marcas, né, que isso vai trazendo, né, e impactando a nossa vida. Eu lembro também de um livro que eu amava na infância, que era Alice no País das Maravilhas. Eu era a própria amiga do coelho. Eu adorava aqueles caminhos percorridos pela Alice. Mas, desse livro, o que eu mais tenho de memória foi exatamente a dedicatória que a minha tia escreveu. Também não está mais entre nós, lógico, né? Porque se eu tenho 60, imagina ela quando teria, né? E minha tia escreveu assim: os livros, quando emprestados, são tão desprezados, mas tão desprezados que nem voltam mais. Quando eu era criança, eu não entendi. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei e tenho muitos ciúmes dos meus livros. Até anoto quando eu empresto. Porque isso foi uma outra coisa também que me aproximou da escrita, da leitura. E depois, lógico, sendo professora na década de 80, né, uma mulher negra, professora, também sempre trabalhei na periferia, né, no Campo Limpo, no Embu das Artes, depois no Imirim, na Cachoeirinha, no Largo do Japonês, no Jardim Pan-Americano. Então, sempre me preocupava com a representatividade das crianças, né? E o que tinha naquela época? Aquele do tal do coelho, sabe? Da menina tentando se descobrir quem era, e tinha um que eu procuro, mas dois que eu procuro. Mas nunca mais achei, eu não sei se ele foi reeditado ou se nunca mais foi reeditado, que é o Pintinho que Nasceu Quadrado, que eu usava para também trabalhar as questões de representatividade. E eu gostava também, um outro chamava Nos Braços Fortes do Papai, por conta também de tratar dessas histórias. Mas eu não sei quem é o autor, viu, Rafa? Não sei quem é o autor, mas busca isso aí, porque eu tenho muita vontade de resgatar essa memória. E, lógico, né? Monteiro Lobato, Meu Pé de Laranja Lima, essas coisas que também vão, de alguma forma, marcando as nossas aproximações, né, com a escrita, com a literatura, mas que agora a gente vê que tem um outro lugar, né, e que nos representa e que representa as nossas crianças todas. E eu costumo dizer que um livro, esse livro especialmente, eu não estou fazendo nenhuma apologia ali da questão racial, mas só de ter duas meninas negras protagonistas, que outras meninas se vejam, e que outras meninas não negras não se vejam, mas falem, olha só, que história bonitinha, que história que é parecida com a minha, que jeito de brincar que também é parecido com o meu. A gente humaniza essas relações, né? A gente trabalha relações raciais, mesmo trazendo um livro, né? Então, veja a importância de serem protagonistas negras, mas o quanto isso vai impactar não só as crianças negras, mas também as crianças não negras, por verem uma diferença e talvez algo que nunca tiveram oportunidade e acesso de ver. Muito bom. Gente, os dois livros, né, o livro da Valdete e do Renato, eles têm uma leveza, uma alegria, uma beleza, né?
E as histórias que vocês contam aqui, né, da infância de vocês, da juventude, também mostra essa pluralidade, né, das existências negras. E acho que os livros transmitem isso, né, essa mensagem para as pessoas adultas que vão ler para as crianças, por exemplo, né, que é uma pluralidade, tem esses elementos comuns, o quintal, né, o poço, mas tem também uma diversidade da existência, né? Isso é muito bacana. E aí eu comecei perguntando para vocês sobre a recepção das educadoras com relação aos livros de vocês. E a recepção das crianças, como é que tem sido? Como eu disse a vocês, o livro está há pouco tempo, né, na rua, né? Mas já está causando, né? A gente já tem notícia do quanto as crianças têm se afetado de poder ver que adultos foram crianças também. Isso é muito engraçado, né? Que eu lembro, sendo professora, as crianças sempre perguntavam para mim assim: professora, você trabalha? Porque para eles, e era legal isso, né? Que é sinal que eles não viam que era pesada a nossa relação. Eles olhavam para mim: você trabalha? E a mesma coisa, é muito parecido também isso, das crianças verem: ué, você também foi criança? Né? Então, assim, é muito interessante poder perceber, né, que eles também têm essas curiosidades, né? Então, assim, o impacto nas crianças, eu acho que tem sido esse de se surpreender, né, de alguma maneira, do adulto ter sido criança também. Isso é o que mais me chama a atenção. E, lógico, né, talvez em casa veja a fotografia dos pais, uma série de coisas assim, mas outros adultos. Né, então, isso se torna bastante interessante também, né, da criança, e o interesse de pensar nessa relação de irmãos, né, porque a gente... É lógico que não foi toda a vida maravilhosa, lógico que também tinha os nossos embates, lógico que tinha também, no livro tem uma das ilustrações que eu contei para o Rodrigo, né, que as bonecas estão com um número na cabeça, porque eu convenci a minha irmã que a gente precisava marcar as bonecas para saber quanto que cada uma tinha, para poder controlar as bonecas. Eu também convenci a minha irmã a cortar o cabelo das bonecas, porque era um jeito, né? Aquela história, né? A mãe só fazia trança porque tinham que deixar o nosso cabelo arrumadinho, que o nosso cabelo era sempre com tranças, né? Então aquela ideia de que se cortar, né? Ouvia falar, né? Se cortar o cabelo, então assim, todas essas fantasias, elas reaparecem com as crianças, né? E tem sido muito interessante de observar quando as pessoas contam o que as crianças dizem sobre o livro também, sobre o relacionamento com os irmãos, sobre o que fazem com os brinquedos, como negociam as brincadeiras, como negociam as trocas, como negociam os brinquedos. É isso. Tão bom te ouvir, Valdete. Eu tenho duas experiências de tantas outras, mas eu vou colocar duas. A primeira é a Ana Clara, a menina preta retinta que mora na favela do CEAGESP. A mãe dela, eu dou aula para a Ana Clara, e ela comprou na feira do livro da USP, o livro Neguinha Assim, e falou: é do seu professor. A Ana Clara não falou nada. Vamos pedir o autógrafo para o seu professor? A Ana Clara não falou nada. Chegou a mãe. Até então era só o professor da Ana Clara. Mas a mãe, quando viu o livro na feira da USP e tal, falou assim: Renato do céu, eu trouxe o livro para você autografar. Ana Clara, entrega o livro para o Renato. Ela: entrega o livro para o Renato autografar, Ana Clara. Aí o professor que quer interagir, né? Por que, Ana Clara? O livro é meu, eu que estou na capa. Eu acho que isso já dá um tom do que foi esse livro. Ela não queria devolver porque é dela, ela está na capa. E o outro, eu não sei quem tem esse hábito, que eu fico proibindo os meus filhos, às vezes eu falo: para. Mas às vezes eu pego os videozinhos do Instagram, e aí eu vou falo: vou ver só 3.
1, 2, 3, 5, 10, 20. E aí eu começo a rir, e aí fico assustado e vou vendo. Chego em um. Era uma professora branca no Quilombo do Maranhão, dando aula com um livro Neguinho Assim, numa escola... escola quilombola, uma luz amarela e madeira do lado, pintado de branco. Fico... Desculpa, gente, eu tenho essa coisa de ficar olhando em volta. Eu vejo os amigos, amigas e amigas passando, e aí eles me dão um tchauzinho. Aí eu dou tchauzinho também. São incríveis. Então, dá benção, é isso, né? Mas vamos lá. E aí eu olho na caixa de mensagem, essa professora do vídeo que eu vi me mandou um textão falando que ela usa o livro para alfabetização das crianças no Quilombo e letramento racial dos adultos no Quilombo. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela falou do que está acontecendo nos quilombos do Maranhão, mas, pelo que a gente está percebendo, é do Brasil inteiro, que é um tipo de evangelização... Hã? É outra palavra, né? Mas eu vou manter essa, tá? Não, Iracema, você está completamente... É uma violência que está acontecendo com os quilombos. Melhorou? Mas é esse tipo de violência que tira... Isso a gente já vive, gente, há mais de 400 anos aqui, que é tirar a nossa alma do corpo. E a professora usava o livro para fazer esse trabalho com os adultos e letramento com as crianças. E eu olhei o Quilombo, eu vi o livro, aí eu falei, pronto, já valeu minha vida, né? Agora é só criar meus filhos. Então foram esses dois exemplos que me marcaram muito da relação do livro, como que está chegando o retorno. Bom, gente, nossa, uau. Acho que o que Valdete e Renato contam aqui para a gente só demonstra a necessidade desse tipo de narrativa, né? E que esse tipo de narrativa se espalhe pelo Brasil afora. Como vocês são necessários, né? E suas histórias e suas narrativas, para compor um outro imaginário, né? Porque a literatura tem esse poder de, junto com outros produtos culturais, conformar um imaginário, né, social. E então vejam que o que Valdete está escrevendo, produzindo, Renato, dentre tantas outras autorias. Quero até aqui destacar a presença da escritora Esmeralda Ribeiro, que está aqui com a gente, né? Obrigada, Esmeralda. Essa mulher que carrega os cadernos negros há 45 anos, né, Esmeralda? Então, né, completou os cadernos negros esse ano. Então, essas narrativas precisam se espalhar pelo Brasil, pelas escolas brasileiras, para formar outros imaginários, né? De pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de quaisquer pertencimentos étnico-raciais. Bom, está chegando o nosso tempo aqui da conversa com eles, antes das perguntas que eu estou recebendo aqui. Aí eu queria perguntar para os dois quais são os planos no futuro próximo, os planos de escritas, de escrevivências e escritas. Aproveitando que eu falei escrevivência, porque nesses livros a gente vê essa marca da escrevivência, né? Essa experiência, essa narrativa que fala de si e também fala da experiência compartilhada, né? Essa influência desse conceito da Conceição Evaristo, né? Então, queria saber dos planos de vocês para próximos livros. Planos a gente sempre tem, né? E sempre tem alguma coisa já engatilhadinho, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Seguir nesse outro lugar da minha história, né? Agora assumindo esse lugar como escritora e escrevendo. Espera um pouquinho, antes de pergunta ajuntada. Quando que vocês começaram a escrever? Boa.
Gente, olha, professora é tudo. Mais uma vez, como começou Iracema, eu quero também falar... É Marcelo? É Marcelo. O Paulo, né? Aproveitar, falar mais uma vez no Paulo, né, que dizer da importância de uma mesa como essa, porque, mais uma vez, quando Iracema me pergunta como é que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever hoje chamado 5º ano, mas era aliás, hoje seria o 6º ano, mas era a minha 5ª série, que eu tinha uma professora de língua portuguesa que ela inventou, e muito obrigada por essa pergunta, viu, Iracema? Eu adoro contar essa história. Ela tinha uma coisa, naquela época, que era o tal do... Era um caderninho que todos nós tínhamos que ter para escrever um para o outro. Então, todo mundo tinha o seu caderninho, mas hoje é sexta-feira, então não era sexta-feira do brinquedo, era sexta-feira da escrita. Então, a Iracema ia me dar o caderno dela, eu ia dar o meu para o Renato ia dar o dele para a Esmeralda ia dar para a Rafa, e aí eu ia escrever para a Iracema alguma coisa que eu vivi, alguma coisa, uma poesia, alguma coisa que eu quisesse dar para ela de presente, mas que era uma escrita. Eu vivi essa experiência, não é lindo? E aí o Renato ia escrever para mim, assim como a Esmeralda ia escrever para ele. E assim, então todo mundo aguardava. Escreve, Esmeralda, por favor. Eu estou esperando, foi escrita para mim, tá? Todas as crianças aguardavam aquele dia de escrever no caderno do coleguinha. E eu ganhei essa experiência de escrever em caderno. Eu gosto de escrever no caderninho. Então, eu tenho muitas coisas escritas em caderninhos. E aí eu comecei assim, na 5ª série. E aí eu tenho muita coisa, talvez, impublicável, mas eu tenho coisas escritas em caderninhos. Elas começaram assim. Hoje é mais fácil, né? Meu companheiro que brinca que eu sou capaz de escrever até uma história no bloco de notas do celular. Porque sou mesmo. Se ajudar o negócio, até no bloco do celular eu escrevo. Mas é isso. Ela começou lá atrás. Ela começou com uma professora de língua portuguesa, na 5ª série, que nos incentivava a escrever para o outro. Olha que coisa interessante, né? É isso. Nossa, incrível. O projeto que eu estou agora é no IEB, na USP. Eu estou escrevendo um espetáculo sobre o André Rebouças. Provavelmente a estreia dele é em janeiro. É um espetáculo em 3 atos que conta... Vou dar um spoiler rápido. É quando a favela, que mora do outro lado do muro da universidade, a favela entra na universidade, sequestra todas as informações possíveis e retorna para a favela, transformando a favela, mas tudo a partir do diário de André Rebouças. Então, estou escrevendo esse... Terminei agora a escrita, né? Agora em Cachoeira, lá na Bahia, onde André Rebouças nasceu. Terminei a escrita lá. Vamos começar os ensaios. E, em janeiro, vamos, como posso dizer, estreamos o espetáculo. Eu tenho outro livro sobre as pastoras do Rosário, que conta a história das pastoras do Rosário no abrigo. Elas vão... Uma criança abrigada descobre que a mãe está para sair do cárcere. Então, a criança não dorme. E aí as pastoras do Rosário vão lá cantar canções, acalantos, né? Canções de niná. É um livro musical que tem vários acalantos para essa criança dormir. Porque um dia eu fiz um show no Sesc Bom Retiro, acho que estava tendo uma feira, e eu perguntei quem canta para as crianças. E era um hábito muito grande de se cantar para as crianças, e perdeu isso. Então, esse livro. E eu não sei quando eu comecei a escrever, mas eu sei porque eu dei valor à minha escrita. O cara está aqui na frente, o historiador Paulo Rafael. Eu fui fazer um show no Centro Cultural São Paulo com o Toniquinho Batuqueiro. Toniquinho Batuqueiro é um sambista, é um alicerce do samba de São Paulo. Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, são gênios. E eu fui fazer um show com o Toniquinho Batuqueiro e Hélio Bagunça, lembrei. E o Hélio Bagunça, que também é um dos ícones.
Aí estou lá tocando, aí o produtor fala assim para mim, Renato, não vai embora de metrô, não, porque agora você é um artista, você tocou no Centro Cultural São Paulo. Toma 50 conto aqui e vai de táxi. Só que meu filho mais velho, que hoje está com 30 anos, tinha acabado de nascer. Aí eu olhei, fui naquele orelhão que tinha no canto do Centro Cultural São Paulo, assim. Aí liguei para a Ligé, falei, Ligé, o cachê não saiu, mas já peguei 50 conto. Aí a Ligé falou para mim assim, vai ter feira amanhã. Então eu não fui de táxi, eu fui de metrô. E aí no metrô eu encontro Lucy Franco, uma querida psicóloga fascinante, e o historiador Paulo Rafael, que estava no show. E o Paulo conversando comigo, acho que foi na Praça da Sé, né, Paulo? Aí na Praça da Sé começamos a conversar e ele fala assim, conheço seu pai. Foi muito show do seu pai. Eu falei, como assim? Seu pai era dos impossíveis. Meu pai era dos impossíveis, era músico. Então ele começou a contar, conversar, aí ficamos muito amigos. Quando vi, quase todo dia nós conversávamos. E o Paulo lança um livro, né? O Mundo Cata em Fronteiras, que é Brasil, Cabo Verde. E eu falei, nossa, o Paulo tem um livro. Mas ele falou, não, você também tem, escreve. Eu falei, não, mas eu não sei, como que eu vou escrever, né? Então eu falei, não, escreve. Aí eu escrevo um espetáculo, né? E aí cria roda o Sesc, dá certo, e eu começo a escrever, e não parei mais de escrever. Mas eu começo a entender o poder da minha escrita por causa do Paulo Rafael. Ele me dá a condição e fala muito para mim, se a gente não escrever nossa história, as outras pessoas vão escrever pela gente. Então, meu professor, meu mestre, meu amigo, se eu escrevo, se eu estou aqui, é por causa dele, Paulo Rafael. Professor de História. Fantástico, hein, gente? Olha, primeira lição, não vai de táxi. Não vá de táxi, né? Vai de metrô, né? E esse círculo, não tem o círculo do livro? Tem o círculo da escrita, hein? Que a professora da 5ª série criou. Fantástico. Que Esmeralda vai escrever, né? Para mim. Acho sim, que já Esmeralda, pode... Gente, dá um papelzinho aí para Esmeralda. Eu escrevo para Esmeralda, Iracema para... Sim. Daqui a pouco a gente vai, quando encerrar a mesa aqui, a gente vai reiniciar. Quem escreve para quem? Sim. Agora são as perguntas, né? Temos o bloco de perguntas. Uma pergunta que eu selecionei aqui, peraí. Recebemos algumas perguntas e eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Como mediar essas leituras produzidas por vocês? Como mediadores de leitura não negros podem se aproximar de suas obras? Gente, depois de responder a pergunta, o Renato vai responder uma pergunta que alguém enviou, que é o seguinte: pode cantar a música que inspirou o livro? Então pronto. Pergunta sobre a mediação. Como pessoas não negras podem se aproximar das suas obras e fazer a mediação? Bom, em primeiro lugar, que quando a gente fala em relações raciais, a gente não está falando de que só as pessoas negras é que vão mediar um tipo de literatura escrita por pessoas negras ou de conteúdo histórico ou cultural relacionado aos povos africanos e afro-brasileiros. Quando a gente está falando de mediação de leitura, eu estou sentindo... Meu feeling de professora me diz que é uma profissional que lida com literatura que está nos fazendo essa pergunta. É óbvio que todas as pessoas devem se preparar, sim, para fazer uma boa curadoria dos livros, para fazer uma boa seleção dos livros, e isso independe da cor do profissional, óbvio, né? Então, hoje, né, depois da Lei 10.639, do ano de 2003, que alterou a LDB de 96 para dizer... A LDB é a lei maior do país, né? Eu sei que eu estou falando para muitos profissionais da educação, mas vai que tem alguém que não é, né? Tem gente do direito aqui, né? Mas que também conhece, eu sei. Então, a LDB ela foi alterada para dizer que todas as propostas educacionais, né, das escolas têm que trazer para o seu conteúdo história e cultura dos africanos e afro-brasileiros. Fazer isso também significa fazer uma boa curadoria de livros.
Essa legislação também trouxe para a nossa experiência brasileira a produção de muitos livros. Mas não quer dizer que que um livro que tem personagem negro, por exemplo, é um bom livro. Então, veja aí, a mediação também ela começa por aí. Né? Não é só dizer como eu sou uma profissional da infância, né? Como eu disse, né? E uma profissional que trabalha pela e para as infâncias também, eu também penso na qualidade técnica, eu penso na qualidade autoral, eu penso na qualidade das imagens. Né? Então, tudo isso, para mim, é questão importante na hora de selecionar um livro para fazer a mediação da leitura. Eu não sei se eu consegui responder, mas são algumas ideias que ficam aí para quem mandou a pergunta. Valdete, para mim está muito bem explicado. Sobre a questão da música, se pode cantar minha música, eu vou cantar um trecho aqui. Ó. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga, Avenida São João, tem dias que a gente se sente... São compositores negros? Eu estou cantando? Outra, tem várias músicas que não são compositores negros que eu canto. E tocou na minha casa, que era um quintal de pretos retintos. De muita gente que não... O próprio Benito de Paula... Viram a música que eu passei aqui? Que é essa aqui, ó. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. E tantas outras. Eu canto. O inverso é um problema. Mas não deve ser. Porque quando o educador ele se forma, e eu acredito que quando ele vai para a escola, independente do tom da sua pele, da sua origem, ele vai para democratizar uma informação importante, ele tem que estar atento à realidade. E democratizar uma... Eu vim descobrir, só para você entender, eu vim descobrir que a Marilena era branca na universidade, lá no Mackenzie. Porque lá no Mackenzie eu entrei em alguns grupos coletivos pretos e de pretas, e aí eu comi um cookie em frente ali do lado do Pão de Açúcar, a Marilena passou e me viu. E quando ela me viu, eu falei, Marilena, eu abracei. Aí uma amiga queria falar assim, mas ela é branca. E aconteceu o mesmo fenômeno com a Beyoncé, quando a Beyoncé fez isso. Lembram? No Super Bowl, que aí no New York Times falou, a Beyoncé é negra. Invertendo, o que eu quero dizer? Quando o compromisso do educador, quando ele entra na sala de aula, ele tem que saber quem ele é e como sai da boca informações. A professora lá do Quilombo, do Maranhão, que estava trabalhando letramento e alfabetização, não era negra. E todos estavam encantados, porque ela estuda, ela está atenta, ela escuta. Que também o ato de educar está muito ligado ao ato de escutar. Paulo Freire nos ensina muito. Então, pode cantar sim, por favor. E se for questionado, é importante, lida com a questão, entenda, porque eu sou questionado a todo momento, principalmente agora que eu estou em alguns lugares que a maioria... Eu vim de um lugar onde a maioria é negra, que é o quintal da minha casa, ou meu bairro, Vila Nhocuné. Mas quando eu saio de lá, a maioria não é negra. E eu fui questionado várias vezes, principalmente pelo segurança, porque eu estou naquele espaço. Até no IEB. Na USP, até no IEB, né? Principalmente no IEB. Então, pessoas não negras que estão trabalhando questões afrocentradas lidam com questionamento, vão estudar, vão aperfeiçoar, vão entender o porquê aquilo está sendo questionado. Resposta eu não vou ter, porque eu também sou um aprendiz de feiticeiro. Mas o caminho é mergulhar, aprofundar e se queimar, né? Vamos lá, vamos entrar no fogo, vamos entender todos esses processos. É isso.
Pessoal, então quero convidar vocês para, saindo daqui, lá para o stand da Companhia das Letras, para o lançamento e a sessão de autógrafos dos nossos 2 autores aqui. E não vou falar depois da música que inspirou o livro, tá? Então, quero agradecer aqui a Diane e a Patrícia, que fizeram a curadoria, que estão fazendo, né, a curadoria das atividades de formação, né, de leitores aqui. Muito obrigada pela iniciativa. E agora a canção que deu origem ao livro, com vocês. Ei. Neguinha, sim. Valdete, muito obrigado. Que privilégio ver uma pessoa colocando o livro Neguinha assim com Black Power. Eu fiquei emocionado com isso, Iracema. Jennifer, 11 anos de idade. A mãe moçambicana arma o seu cabelo e coloca uma flor, um hibisco amarelo na sua orelha. Vai para a escola. Chegando na escola, os meninos falaram que o cabelo dela era ruim, feio, bombril e outras coisas. E falaram, seu cabelo é pichain. Moçambicana, inteligente, que nasceu na terra-mãe, quando a filha chega, canta uma canção para a filha. E é assim. Neguinha, assim, o meu cabelo é pichain. Meu Black Power fica assim. E quer saber, eu sou muito, muito feliz. Oh, ele brilha como o sol. O meu cabelo faz um caracol. E ele é belo em Paris, Dakar, São Luís e Maceió. Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Neguinha, assim, o seu cabelo é pichain. Seu Black Power fica assim. E quer saber, eu sou muito, muito feliz. Oh, ele brilha como o sol. O meu cabelo faz um caracol. E ele é belo em Paris, Dakar, São Luís e Maceió. Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos fazer o lê? Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais uma vez que eles estão dançando. Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Para terminar. Lê, 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 oh. Oh, 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 oh. Neguinha. Da Companhia das Letras, da Companhia das Letras. Olha nós três aqui.